Olá pessoal, eu sou o Bruno Quirino e o Papo de Boteco de hoje é sobre por que eu não confio em Sérgio Moro. O pronunciamento demissionário do então ministro foi carregado de importância, como eu já comentei aqui numa postagem anterior. É necessário que as autoridades mergulhem profundamente nas denúncias que ele apresentou envolvendo o presidente da República. E a gente pode, assim, imaginar, fantasiar a respeito das intenções do ex-ministro ao decidir sair atirando pedras tão grandes. Pode ser por honestidade, por vingança pessoal, por planejamento político, ou defesa da própria biografia. Tudo isso são possibilidades. Tirando à parte o conteúdo veiculado, como eu já disse que eu já tratei em outra postagem, eu vou falar aqui agora sobre o porquê de eu não confiar em Sérgio Moro e considerar estúpida a idolatria a ele, possivelmente incentivada pelas inacreditáveis atitudes de Jair Bolsonaro. Eu apresento uma série de razões para minha conclusão. O Sérgio Moro aparentemente deslumbrou-se com o destaque pessoal que ele teve na importante Operação Lava Jato, ressalte-se isso. Ele encantou-se tanto com a repercussão desse trabalho que foi fundamental contra a corrupção, que ele extrapolou os limites jurídicos. Ele condenou sem provas, e assim, antes que me atirem pedras, eu peço que leiam a sentença em que Sérgio Moro condenou Lula, e ver se há provas ali contra ele, no caso do triplex do Guarujá. O Sérgio Moro, ele indicou testemunhas para o Ministério Público em processo que ele ia julgar, ou seja, ele como juiz agiu como parte, que é uma coisa inaceitável para qualquer juiz. Então você não pode defender um juiz que age como parte, que indica testemunha num processo que ele vai julgar. Além de indicar testemunha, ele orientou peças de acusação do Ministério Público também. Isso foi comprovado aí através de mensagens que foram publicadas ao longo dos últimos meses. Outro motivo, Sérgio Moro integrou o governo de um presidente que ao longo da vida toda defendeu coisas como ditadura militar, tortura, violência policial, justiça com as próprias mãos, assassinato do presidente da República, Fernando Henrique no caso, e de adversários políticos. Sempre defendeu ideias homofóbicas, machistas. Então, mais um ponto para eu não confiar em Sérgio Moro, em uma pessoa que adere a um governo desse. Embora ele tenha encampado a bandeira de combate à corrupção, o Sérgio Moro disse, literalmente, está fácil você encontrar, que ele perdoava o Onyx Lorenzoni, seu colega de ministério, pelo cometimento do crime de Caixa 2. E depois, quando foi um segundo crime do Onyx Lorenzoni de Caixa 2, ele simplesmente se silenciou, se omitiu a respeito. Outro motivo, Sérgio Moro apresentou uma proposta de lei que defendia, na prática, a restrição da garantia constitucional do habeas corpus, uma das garantias mais importantes para a humanidade. Não é para hoje, é para a humanidade. Estude a história do habeas corpus, você vai saber como é que é isso. Ele defendeu também nessa proposta legislativa o libera geral para o policial matar, desde que ele alegasse surpresa ou medo. Como se a gente precisasse disso. As nossas polícias estaduais já estão entre as que mais matam no mundo. Elas não precisam de mais incentivo para matar. O Sérgio Moro omitiu-se também com relação ao enorme esquema de fake news protagonizado aí por pessoas próximas e a favor de Jair Bolsonaro desde as eleições e após a posse até hoje. E agora essas fake news estão voltando contra ele. Vamos ver como é que ele vai se manifestar. Mas esse tempo todo ele se omitiu a respeito desse problema. Como ministro da Justiça, ficou caladinho assistindo essas coisas acontecerem porque não o incomodava e estava a favor de seu interesse. Enfim, eu não confio em Sérgio Moro por razões factuais. Para mim, ele se enamorou da autoimagem de herói, ele atropelou a legislação para fazer justiça que ele considerava correta, ele integrou por vontade própria um governo com caráter antidemocrático, e quando ele foi praticamente obrigado a sair daquele barco, ele fingiu que não tinha nada a ver com as desgraças cometidas por esse governo. Moro é Bolsonaro, Bolsonaro é Moro, e é por isso que eu não confio em Sérgio Moro. Galera, papo de boteco não é conversa fiada.